das coisas que eu mais ouço as pessoas falarem, inclusive me procuram, vai ser: Deus, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer tudo o que eu preciso durante o dia. E quando eu faço, eu tenho a sensação de que no final do dia eu não consegui fazer o que precisava. Eu percebo que eu estava muito mais ocupado do que produtivo. Isso tudo se deve a uma coisa, que é o assunto que nós vamos falar hoje: priorize o que realmente importa, né? E dentro do dia a dia, se você não priorizar, alguém vai priorizar por você, alguém transforma, né, numa prioridade dele e joga para você resolver. E tudo acaba ficando para ontem, urgentíssimo, urgente. No máximo que a gente tem é alguma coisa de importante, mas como que trabalhar isso? E eu vou contar uma história para você, talvez você conheça, e se você conhecer, eu quero que no final você faça uma reflexão um pouquinho diferente. A gente vai puxar essa reflexão, que é numa aula de filosofia, onde um professor quis fazer um experimento com os seus alunos para demonstrar uma coisa nova. E para isso ele pegou algumas coisas. Ele pegou um vidro com boca larga, pegou algumas pedras grandes, pedras menores, né, os pedregulhos, areia e água. E a primeira etapa, ele pegou as pedras grandes, colocou dentro do vidro e perguntou para os alunos: está cheio? Eles falaram: sim, está cheio. Aí ele começou a pegar as pedras menores, os pedregulhos, começou a jogar, e eles foram se acomodando no espaço que estava entre as pedras grandes, chacoalhou um pouco, ele ficou até a boca e falou: e agora, está cheio? Os alunos olharam e falaram: não, agora está cheio, agora está completo. Aí ele pegou a areia e começou a esparramar a areia também, e ela se acomodou entre as pedras grandes e as pequenas, foi se acomodando até chegar ao topo, e pela terceira vez ele perguntou: está cheio? Os alunos já assim meio desconfiados, alguns responderam sim. E nesse momento ele pegou a água, o jarro de água, e começou a despejar também. A água foi saturando a areia, saturando, chegou até um ponto que aí completou. E no final ele fez a pergunta: qual o objetivo dessa demonstração? Um dos alunos lá, afoito, levantou a mão. Não importa o quanto a agenda da sua vida esteja ocupada, você sempre vai conseguir enfiar mais alguma coisa dentro. Não é bem isso, respondeu o professor, não é exatamente isso daí. O que você tem que entender é que se, em primeiro lugar, você não colocar as pedras grandes dentro do vaso, você nunca mais vai conseguir colocá-las. E falando dessa forma, ele pegou o mesmo vidro, a mesma quantidade de areia, a mesma quantidade de pedra grande, pedra pequena e água, e deu para o aluno e falou assim: agora faça esse experimento, mas na ordem inversa. Aí o aluno começou, primeiro ele pegou, um cara desconfiado, botou a água, colocou a areia, as pedras pequenas, a hora que começou a colocar as pedras grandes, realmente ele percebeu que não cabia. Ele pegou aquele vidro do experimento antigo, que coube tudo, comprovou que era a mesma quantidade, colocou um do lado do outro e viu que as pedras grandes ficaram para fora. A mesma quantidade. E nesse momento, nesse ponto, o professor explicou: as pedras grandes significam as coisas que realmente importam na nossa vida. Nosso crescimento pessoal e espiritual, que era o foco da aula de filosofia. Mas isso daí, vamos reverter um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais. Porque quando nós damos o devido valor a isso daqui, nós nos mantemos abertos, gente. Porque o que é para você melhorar a sua capacidade de desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual? É estudar mais, é aprender mais. O aprendizado é contínuo. Nós já chegamos a falar desse tema. O quão importante. Quando você aprende, você está aberto para algo novo. Então as outras coisas começam a se ajustar por si só. Os nossos relacionamentos, por exemplo, a nossa família, nossos amigos, nossas obrigações, ou seja, nossa profissão, nossos afazeres começam a se ajustar, nossos bens, nossos direitos materiais, todas as demais coisas menores que completam a nossa vida, elas vão se ajustando. Por quê? Porque você já deu o valor devido àquela que é as coisas mais importantes, que são as pedras grandes. Então, portanto,
Se preenchermos nossa vida somente com coisas pequenas, aquelas coisas que não valem a pena, não vai dar certo. Você nunca vai ter um espaço para colocar o que realmente importa na sua vida. E aí é que entra, né, na sua agenda, como que você estabelece a prioridade. E essa interessante história, gente, contou, que aqui que vem a reflexão final, aqui que você tem que entender, né? É dar uma ótima sugestão para você priorizar de forma inteligente a sua vida. Você está preenchendo o seu vaso de forma correta? Como é que você está preenchendo o seu vidro com as coisas? Como você está priorizando a sua vida pessoal, sua vida profissional e a sua vida espiritual? E principalmente, e a sua agenda diária? Que é aquela que está sempre abarrotada, você corre e nunca cumpre tudo que você colocou na agenda. Você está colocando em primeiro lugar as pedras grandes? Ou está só enchendo com coisas pequenas? O que você está fazendo com a sua agenda? Como que você está priorizando a sua agenda? Depois não reclame que você não está conseguindo atingir suas metas e tampouco realizar os seus importantes afazeres diários. Vamos lá, ainda dá tempo. Como diz a frase de Stephen Covey, olha só como é importante que aqui você vai resolver o teu problema de agenda, o teu problema de produtividade. É aqui que você vai ficar mais produtivo do que ocupado. O segredo não é priorizar o que está na sua agenda, e sim agendar as suas prioridades, aquilo que você priorizou. Então, essa é a solução para tudo, para você ser produtivo e não ocupado. Então, foque na solução e seja bem-sucedido.